Ah, ao 56. tá. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, é o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E dizendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido desde muito, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais, os sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-los a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais, os sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o da vossa presença, de nenhuma culpa, das de que o acusais, acho este homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui e soltemos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita da cidade e de um homicídio. Falou, pois outra vez que querendo falou, pois outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os gritos, e seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que queria fazer que eles pediam. E soltou-lhes o que foram lançados na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediu, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. E seguiam grande multidão
do povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por seus vossos filhos, porque eis que hão de vir dias que dirão: Bem-aventurado as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre vós, e os outeiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele, para com ele serem mortos. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombaram dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chamando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, pois, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galiléia estavam no, de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome de José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também estava no reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele na Galiléia seguiam também e viram o sepulcro e como foi posto o corpo. E voltando, elas prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Amém.
Então, o tema da mensagem de hoje é o Jesus que morreu pelos injustos. É o que fala dentro deste capítulo, o capítulo 23 de Lucas, o Evangelho de Jesus que escreveu Lucas. Nós estamos vendo que aí fala sobre a crucificação de Cristo, sobre toda a trajetória, desde a condenação, e o interessante é que eles levaram a situação até Pilatos. Pilatos fez amizade novamente com Herodes, eles eram inimigos, mas se tornaram amigos simplesmente para condenar Jesus. E eles fizeram isso de madrugada, quando ninguém sabia, quando ninguém viu. É tanto que José de Arimateia fazia parte também desse sinédrio, mas ele não concordava com isso, por esse motivo também não participou, né? E só ali estava eles para julgar Jesus e condená-lo imediatamente. Jesus já foi condenado de imediato. Duas pessoas que estavam intrigadas, né, não se falavam, mas fizeram as pazes para poder destruir Jesus. E a gente vê que isso aqui, na realidade, hoje, é assim. Pessoas que, vamos dizer assim, não gostam de uma pessoa, aí a outra também não gosta, mas elas também não são amigas. E elas se unem para poder derrubar a outra, para poder elas destruir a pessoa que elas não gostam. É uma coisa, assim, muito séria, muito difícil, mas, infelizmente, ainda hoje isso acontece. Então, estamos diante do capítulo mais solene do Evangelho de Lucas, o julgamento, a crucificação e o sepultamento de Jesus. Aqui a história da redenção chega ao ponto máximo. Cristo, inocente e sem pecado, é tratado como criminoso. Ele não estava ali por causa dos seus erros, mas pelos nossos pecados. O que você faria com Jesus hoje? Vai rejeitar como a multidão, ser indiferente como Pilatos, ou se render como o ladrão arrependido? O que devemos fazer? E as pessoas que às vezes escutam a gente falar do amor de Jesus, o que será que essas pessoas têm em mente? Rejeitar a Jesus, né? Ou pedir a ele perdão, como fez o ladrão da cruz, reconhecendo os seus erros, os seus defeitos e pedindo perdão ao Senhor de tudo que tem feito. Depois, a gente sabe que todos reconheceram que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era inocente. Aí aqui fala no primeiro ponto sobre o julgamento injusto de Jesus, que é o que eu acabei de comentar, diante de Pilatos, que fica do versículo 1 ao versículo 7. Jesus é acusado falsamente, perverte a nação. Ele chamava ele de pervertido, proíbe pagar imposto e se diz rei. E nós estamos vendo que é uma mentira, porque quando alguém chegou para Jesus e disse assim, mas é justo pagarmos impostos? Jesus mesmo vai e manda que vá pescar um peixe, e dentro do peixe tinha uma moeda. E ele disse, pega esta moeda e paga o tributo, ou paga o imposto. E alguém disse, mas é lícito pagar o imposto? Aí ele diz assim, qual é a figura que tem na moeda? Vira a moeda. O que é que tem na moeda? Aqui tem a esfinge de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus foi justo. Em tudo, Jesus foi justo. Não tinha erro algum, não tinha perversão e não proibia pagar os impostos. Ele mesmo pagou o imposto. Então, veja só, eles queriam pegar Jesus de alguma maneira. Pilatos examina e diz, não vejo nele crime algum. No versículo 4. Mesmo assim, Pilatos o envia a Herodes, fugindo da responsabilidade.
Quantas pessoas até reconhecem a inocência de Jesus, mas não têm coragem de se posicionar, de dizer, vou servir a ele, ele é justo. Tem pessoas que ainda acreditam hoje que Jesus não é inocente. Tem judeus ainda que ainda esperam o Messias, porque eles esperavam um rei, um político, que viesse mudar a situação de Roma. Mas ele veio para salvar a humanidade. Para Deus, o mais importante é a alma do homem, porque ela é eterna, do que o corpo, ou do que muitas vezes os governos. Então, o mais importante é a nossa alma. No primeiro ponto, no segundo item, diante de Herodes, do versículo 8 ao versículo 12, Herodes estava curioso, queria ver milagres. Veja só, ainda ficou instigando Jesus para que ele fizesse algum milagre para ele ver. Como se fosse algo assim para mostrar, para se aparecer. Herodes estava curioso, queria ver milagres. Jesus fica em silêncio diante das perguntas, das zombarias. Herodes, com seus soldados, veste Jesus com o manto e o despreza. Muitos querem um Cristo que faça milagres, mas não querem o Cristo que governe suas vidas. Então, eles queriam que Jesus viesse para governar a nação, para governar um povo, mas Jesus veio para governar a nossa vida, para entrar dentro da nossa vida e dar sentido a ela, direcionar a nossa vida, porque nós não sabemos direcionar. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós não sabemos o que fazer com ele. E por causa, muitas vezes, do livre-arbítrio, a gente se perde. A gente se perde no meio das situações que surgem. A gente não sabe tomar decisões. E quando a gente vai tomar qualquer decisão, a gente sempre pede a Jesus para que ele venha nos ajudar. Ou então o amigo Espírito Santo, que ele venha nos ajudar a tomar decisões. Então a gente não sabe lidar com o livre-arbítrio. E às vezes fazemos coisas erradas por causa deste livre-arbítrio. E Herodes estava tentando ver milagres acontecer. Muitas pessoas querem seguir ao Deus de milagres só para ele fazer o milagre. Mas, quando o milagre acontece, as pessoas abandonam Jesus, deixam de adorá-lo, deixam de servi-lo, deixam de exaltá-lo. Então, é algo assim muito triste. É muito triste. Então, não era só naquele tempo, ainda hoje, existem pessoas que zombam da nossa fé. Satanás, ele zomba da nossa fé, ele critica muitas vezes a nossa fala, mas ele treme quando ele vê a gente de joelhos, porque sabe que um exército vem nos socorrer, vem nos ajudar. No item 3, a escolha da multidão, que está no versículo 13 ao versículo 25. Pilatos oferece libertar Jesus, mas a multidão grita, crucifica-o. Barrabás, o criminoso, é solto. O Filho de Deus é condenado. O mundo sempre escolherá o pecado e rejeitará a verdade, mas a morte de Jesus era necessária para a nossa salvação. Nós sabemos que Jesus iria morrer, mas não era necessário ser da maneira que foi. Né? Nós sabemos que Jesus iria padecer por nós, levar sobre ele todos os nossos pecados. O pecado da humanidade estava sobre Jesus. Mas nós precisamos entender que não devemos, de maneira alguma, rejeitar a verdade. A verdade é verdade em todo tempo. A verdade, ela é verdade debaixo d'água, a verdade é verdade no meio das pelejas, a verdade é sempre verdade. E tem pessoas que morrem em nome da verdade. Tem muitas pessoas que morrem em nome da verdade. E tem pessoas que, com medo de morrer, eles começam a mentir. E a mentira realmente é pecado. Faz divisão entre o homem e Deus, porque Jesus é verdade. Ele sofreu, padeceu por nós. E nós sabemos que estamos aqui, temos direito a ser filhos de Deus, temos este mesmo direito
de buscar o Pai, de pedir aquilo que necessitamos e que precisamos, porque somos filhas, filhas de Deus. E quem fez realmente quem conquistou esta paternidade para nós foi Jesus. Jesus foi quem conquistou essa paternidade. Então, nós somos filhos de Deus por adoção, por intermédio de Jesus. E nós, quando se fala sobre a questão de Barrabás, quando eles pegam Jesus para crucificar, então, quando eles vão para a crucificação, que nós vamos falar agora, a crucificação de Jesus que está em Lucas 23, versículo 26 a 49. No caminho do Calvário, Simão, o cirineu, é obrigado a carregar a cruz. Mulheres choram por Jesus, mas ele diz, não choreis por mim. Ele diz, chorais por vós mesmos e por vossos filhos. Ele disse que não era para chorar por ele. Mesmo sofrendo, Jesus pensa nos outros, mesmo em sofrimento. E em nossas dores, olhemos para além de nós mesmos, porque muitas vezes a gente só lembra das nossas dores e ficamos muitas vezes muito tempo lambendo as nossas feridas e nos esquecemos das feridas dos outros, dos problemas das pessoas que a gente poderia ajudar, estender a mão, dar uma palavra, e assim sucessivamente. Mas nós, muitas vezes, não fazemos assim. E o que eu acho interessante é que na crucificação de Jesus, quando solta Barrabás e crucifica o Cristo, mas Barrabás já estava preso há tempos na cadeia, na prisão. Barrabás foi criminoso, ele matou uma pessoa, e ele também era aquele que fazia arruaça ali na cidade de Jerusalém. Então, Barrabás, por tempos que estava dentro da prisão, já tinha sido condenado. E todos que eram presos, todos que estavam presos eram condenados. E quando eles estavam prestes à crucificação de um, porque na Páscoa era necessário soltar um preso, mas era necessário também crucificar outro. Era assim que funcionava. E o que é que eles fizeram? Então, aquela cruz que estava ali pronta, não era a cruz de Jesus, era a cruz de Barrabás. Barrabás era mais alto, Barrabás era um homem mais alto, um homem mais forte. Jesus não, Jesus era um homem mais franzino. Mas aquela cruz tinha todas as medidas de Barrabás. Então, quando estava pronto para crucificar um, eles mandavam que fosse à prisão e medisse ele por completo para que fizesse uma cruz do tamanho deles, da pessoa que estava sendo condenada. Mas, naquele dia, Jesus foi o condenado, Barrabás foi solto. Jesus, ele levou a cruz de Barrabás. Jesus foi crucificado na cruz de Barrabás. É tanto que, na hora da crucificação, os soldados esticavam ele para que ele chegasse até o final da cruz, nas laterais dos seus braços, e nesses puxados que ele puxava para que Jesus fosse do tamanho da cruz, Jesus, ele começou ali quebrando seus braços, esticando sua carne, e a carne de Jesus foi realmente se partindo, porque a cruz não era dele. E quando lá também, depois colocaram Jesus em pé naquela cruz, colocaram seus pés em cima de um cepo para poder eles crucificar os pés de Jesus, porque a cruz não era de Jesus. A cruz era de Barrabás, a cruz era da humanidade, a cruz era nossa. Era nossa a cruz que Cristo levou, a cruz que Cristo carregou não era dele, não tinha as suas medidas, mas Jesus levou a cruz em nosso lugar e no lugar de Barrabás. Então, isso é uma curiosidade que muitas pessoas, às vezes, por não estudar tanto, não sabem. Mas, naquele tempo, era-se medido as pessoas e Jesus foi crucificado na cruz que era a medida de Barrabás. Por isso que Jesus aí,
ao hino que diz assim, que a sua carne foi partida por nós. Porque, na verdade, no esticar, a sua carne começou a se rasgar, porque não tinha como esticar tanto uma pessoa e o couro não se rasgar. Então, isso aconteceu na crucificação de Cristo, na crucificação do Senhor. Jesus. E o interessante nisso tudo é que quando ele estava na cruz, Deus virou-lhe as costas, o Pai virou-lhe as costas. Por quê? Porque o pecado da humanidade estava todo sobre Jesus. E por este pecado nas costas de Jesus, ele ficou transfigurado. Então, o Pai não podia olhar para a fisionomia do Filho, porque via que no Filho estava o pecado da humanidade. Então, Deus não conseguiu olhar para Jesus. No segundo item, do segundo ponto, no Gólgota, perdão e salvação, do versículo 33 ao 43. Jesus ora, Pai, perdoe-lhes, mesmo sendo ferido, oferece perdão. A zombaria continua, mas um dos ladrões se arrepende. Lembra-te de mim, porque um dizia assim, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. O outro repreendeu o outro ladrão e disse, não temes tu, estando nós na mesma condenação? Esse é justo, mas nós não. Nós estamos aqui porque os nossos feitos fez com que estivéssemos aqui. E ele diz assim, e Jesus responde, hoje estarás comigo no paraíso. Sempre haverá oportunidade para quem se arrepende, mesmo no último momento. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Deus não nos deu o direito de julgar. Porque, às vezes, uma pessoa fez tão mal, uma pessoa fez tantas coisas ruins, matou, roubou, fez coisas tão terríveis, e a gente diz assim, esse já está condenado. E a gente não pode condenar, nós não podemos julgar, porque a gente não sabe se no último momento as pessoas já conheciam Cristo, e no último momento, ele sabendo que vai morrer, ele pede perdão ao Senhor. E o Senhor Jesus é misericordioso, está pronto a perdoar. Nós é que muitas vezes nos indignamos, nós é que muitas vezes nos revoltamos, mas Jesus é misericordioso. Jesus é complacente com essas pessoas. Então, nós não podemos dizer. Por isso que a palavra do Senhor diz que naquele dia haverá grandes surpresas. Pessoas que a gente pensava que ia, não foi. Pessoas que a gente pensava que não ia, está lá. Porque só quem pode julgar, só quem pode condenar é Jesus. É só Jesus quem pode condenar. Nós não podemos condenar ninguém. Nós não estamos aqui para condenar. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para orar, para interceder, para evangelizar, para ensinar, para instruir, mas para julgar, nunca. Nós não estamos aqui como juiz. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus na terra, que é levar o evangelho de Cristo de perdão para aqueles que estão perdidos. No segundo ponto, no ponto 3, a morte de Jesus, que está no versículo 44 ao 49. A escuridão cobre a terra, o véu do templo se rasga. Jesus entrega seu espírito ao Pai. Está consumado. O centurião declara, verdadeiramente este homem era justo. Por quê? A natureza se revoltou pela morte de Jesus. O véu do templo foi rasgado. Não haveria mais necessidade de sangue de ovelha, não haveria mais necessidade de estar ali oferecendo sacrifício, porque o sacrifício estava sendo oferecido por si mesmo pela humanidade. Então, aquele véu que estava no templo, que muitas vezes ali, que nós sabemos que o tabernáculo, tudo ali tinha uma simbologia, e dentro do tabernáculo tinha um véu que cobria o Santo dos Santos.
E aquele véu ali foi rasgado de cima, de alto a baixo. Já não precisava mais ter aquele véu. Já não precisava mais, sabe por quê? Porque o Santo de Deus estava ali se entregando e morrendo na cruz por nós. Então, ali, tudo ali, quando ele disse tudo está consumado, então tudo já estava feito. Não precisa mais sangue de novilho, não precisa mais de oferecer sacrifício de animais, não precisava mais, porque Jesus já tinha se oferecido pela humanidade. Jesus já tinha se oferecido por nós. Então, não havia mais necessidade disso. Então, a partir dali, daquele momento, tudo estava consumado, tudo estava realmente... Jesus veio para pagar a nossa dívida. A dívida do pecado, ele cravou na cruz a nossa dívida. Estava tudo pago, tudo estava pago. Nós não devíamos mais nada, porque Jesus pagou com a sua vida. Ele cumpriu o propósito para o qual veio. E por que nós temos tanta dificuldade de cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou? Quando ele mesmo se ofereceu, se deu, ele cumpriu o propósito do Pai, vindo à terra, vindo ao mundo, para poder assim religar o homem com Deus, porque não havia outro inocente para poder assim religar o homem com Deus. O centurião declara que verdadeiramente este homem era justo, porque a natureza por ela mesmo se revoltou pela situação que Jesus estava na cruz, o que estava fazendo. Então, até os inimigos reconheceram quem ele era. E nós, será que reconhecemos quem Jesus é verdadeiramente? Ou nós reconhecemos ele simplesmente de boca, ou reconhecemos ele de lábios, mas devemos reconhecer Jesus com a nossa vida, com a nossa entrega, reconhecer que Jesus é o único que salva, que liberta, que transforma. E ainda se nós muitas vezes deslizarmos, muitas vezes até cairmos, o Senhor está pronto a nos levantar, a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos perdoar. Ele está pronto a nos perdoar. Nós muitas vezes deslizamos, mas quando reconhecemos nossos erros, rapidamente a gente já pede perdão ao Senhor e pede a Ele que nos ajude, e pede ao amigo Espírito Santo que a cada dia nos ajude a não continuar errando, pecando, caindo. Então, nós precisamos entender que Jesus é o tudo em nossas vidas. Sem Jesus, não tinha remissão de pecado. Sem Jesus, nós não estávamos na condição que estamos. Sem Jesus, não tinha salvação. Sem Jesus, não existia isso. Não existia perdão, porque Jesus, ele se fez pecado, ele se fez pecador para poder libertar a cada um de nós do nosso pecado. A ponto de o Pai virar-lhe as costas, porque o Pai não suporta ver o pecado. Por isso que quando nós oramos ao Pai, tudo que pedimos, temos que pedir a Deus em nome de Jesus. Porque é por intermédio de Jesus que o Pai nos olha, que o Pai nos vê, que o Pai nos atende, que o Pai tem misericórdia de nós. É por intermédio de Jesus. Quando ele olha para nós, ele vê o sangue de Jesus derramado em nossas vidas. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É por isso que o Pai olha para nós. Ele olha para nós porque ele vê o sangue de Jesus, que pagou todo o preço de pecado que nós tínhamos e de culpa. A culpa era nossa. Nós tínhamos uma promissória, mas ele pegou a promissória e cravou na cruz. Nós não devemos mais. Por isso que o inimigo das nossas almas nos odeia. Tem tanta raiva de nós. Porque nós estamos nas mansões celestiais, à direita do Pai, em Cristo Jesus. E era onde o inimigo gostaria de estar. Mas ele não está lá. Então, no sepulcro de Jesus, sepultamento de Jesus, que está do versículo 50 ao 56, José de Arimateia, coragem e fé, é o título.
O homem justo que aguardava o reino de Deus pede o corpo de Jesus e o sepulta com respeito. E era numa sepultura nova, onde ninguém tinha sido sepultado. E ele pede o corpo de Jesus para sepultar, porque quando os presos não morriam imediatamente, eles quebravam as pernas dos mortos na cruz. Mas Jesus não foi preciso. Jesus tombou a cabeça, Jesus ali expirou. E ali, José de Arimateia pegou o corpo de Jesus e levou para ser sepultado em uma sepultura nova. Jesus não precisava de muito tempo na sepultura. Jesus só precisava da sepultura por 3 dias, como realmente aconteceu. Jesus só precisava da cruz para levar o nosso pecado e para cravar na cruz a nossa promissória, que precisávamos pagar. Mas Jesus só precisou da cruz para esta finalidade. A sepultura, Jesus só precisava por 3 dias, mas José de Arimateia teve entendendo que Jesus era justo, pegou Jesus e sepultou. Pede o corpo de Jesus e sepulta com respeito. Em tempos de perseguição, Deus levanta pessoas corajosas. Nós estamos em um tempo difícil, mas o Senhor quer nos levantar como mulheres corajosas, mulheres destemidas, mulheres que têm coragem de avançar em nome do Senhor. Mulheres que, na verdade, têm vontade de servir a Cristo e fazer aquilo que é certo quando todos fazem errado. Quando todos fazem errado, mas nós estamos aqui para fazer o correto, para fazer o certo. Não comungar com a mentira, não comungar com a falsidade, não comungar com, muitas vezes, com as matanças de bebês, não comungar com coisas erradas, mas andar dentro da verdade e dizer, eu primo pela verdade. Bendito é o nome de Jesus. Nós precisamos ser mulheres corajosas. Você serve a quê? Eu sirvo a Cristo. Eu adoro a Cristo, eu sirvo a Cristo. Minha vida é do Senhor. E eu não negocio de maneira nenhuma o meu direito de filha por nada deste mundo. Eu não negocio. É inegociável o meu direito de filha. Eu sou filha de Deus. Eu sirvo ao Eterno. E eu não negocio de maneira nenhuma o meu direito de filha. De maneira nenhuma, a minha identidade de filha de Deus, eu não negocio. Ainda que alguém queira que eu negocie, mas eu não faço isso. Ando dentro da verdade, amo a verdade, sigo a verdade e faço aquilo que o Senhor quer que faça. Então, nós estamos aqui não é para agradar a A e a B, mas é para agradar o Senhor. E todos aqueles que andam na verdade desagradam o mundo, desagradam as pessoas, mas aqueles que andam dentro da verdade agradam o Eterno e agradam o céu. Então, veja aqui ainda, no item 2 do terceiro ponto, diz o seguinte, as mulheres fiéis, que vai do versículo 55 ao 56, elas acompanham tudo, preparam aromas para ungir o corpo. O amor verdadeiro se revela em atitudes e práticas. Aí a gente diz assim, eu amo ao Senhor. Mas o que a gente faz para demonstrar este amor? O amor não é dito por palavras, o amor é dito por ações, por atitudes. O que eu faço para mostrar que eu amo o Senhor? Eu tenho compromisso com aquilo que ele se agrada? Eu tenho realmente intimidade com ele? Eu tenho tempo para ler a palavra? Eu tiro um tempo para buscar o Senhor? O que é que eu faço? Qual é a minha ação e a minha atitude que demonstra que eu amo o Senhor? Mostrar na prática. As mulheres foram para embalsamar o corpo de Jesus. Mas, ao chegar ali, elas têm uma grande surpresa, porque Jesus já não estava mais lá. Então, amar a Jesus é com ação, com atitude. Quando eu vou para a casa do Senhor, quando eu frequento a igreja, quando eu participo dos cultos, eu estou demonstrando que eu amo o Senhor e aceito verdadeiramente estar com Ele. Né?
Como diz a Silvana, porque a fé sem obra é morta. Verdade. A gente muitas vezes diz que ama o Senhor, que acredita no Senhor, mas qual é a minha ação, minha atitude que mostra que amamos o Senhor? Qual é a ação, minha ação, que mostra que na prática, que eu tenho amor por Ele, um amor verdadeiro? Muitas vezes a gente diz que ama o Senhor, mas não faz aquilo que Ele nos manda fazer. Não temos tempo para ir em casa, não temos tempo para ir à igreja, não lemos a palavra, não oramos, não temos tempo. Mas quem ama tem prazer de estar perto. Quem ama tem prazer de conversar com a pessoa. Então, se eu amo, eu tenho prazer de conversar com o Senhor. Eu tenho prazer de ler as Escrituras, porque a palavra do Senhor diz que é ela que testifica do Senhor. Então, nós precisamos ter esta compreensão, este entendimento. Amar ao Senhor, não só em palavras, mas em atitude, na prática. Eu amo o Senhor, eu obedeço a sua voz. Eu estou aqui para adorá-lo, para servi-lo, para exaltá-lo, através da minha vida, do meu corpo, da minha voz, da minha maneira de ser. Eu estou aqui do meu comprometimento com a igreja que frequento, que faço parte. Eu tenho este comprometimento, eu tenho este amor. Então, é servir a Jesus na prática. É mostrando que ama Jesus verdadeiramente. Quanto diz que ama Jesus, mas fica diante de uma televisão e dizendo que está assistindo um programa de evangelho. Mas por quê? Porque acha melhor estar dentro de casa do que sair de casa para ir cultuar. Ah, eu amo o Senhor, mas deixa a Bíblia aberta em casa, mas não tem coragem de passar e ler a palavra. Eu amo o Senhor, mas não quer saber. Eu não tenho tempo, não conversa com Ele. Não é uma reza, é uma oração dentro da sua necessidade. E Ele está pronto a te ouvir. É ter comunicação com Ele, é ter comunhão com Ele. Então, dentro desta palavra, trazemos uma conclusão. Neste capítulo temos a inocência de Cristo diante do julgamento humano, a grandeza do seu amor ao morrer pelos pecadores, a esperança da salvação mesmo no último instante. Ninguém aqui tinha coragem de dar o seu próprio filho em resgate do mundo. Ninguém, nem de dar a sua própria vida. E hoje a gente vê tantos, tem alguns missionários que a gente vê que perdeu a sua vida por amor à palavra do Senhor, ao Evangelho de Cristo. Tem dado, não se preocupa, porque o importante não está no corpo, o importante é a minha alma, é a redenção da nossa alma. Sabemos que nós vamos ter um corpo glorioso, mas o importante é a nossa alma, a redenção da nossa alma. Então, Jesus não morreu não porque perdeu. Ele morreu porque venceu. Ele não foi vencido pela cruz. Ele venceu na cruz. Jesus venceu na cruz. Né? Ele foi, porque não era fácil. Ele sabia do que estava determinado para ele. Mas ele, quantas vezes, disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Ele sabia que não seria fácil. A gente vê muitas vezes aquele filme do Mel Gibson, e que é um horror. Mas eu quero dizer para as irmãs que ali ainda não está do jeito que Jesus realmente pareceu. Se daquela maneira a gente olha e já acha um horror, Jesus verdadeiramente, a maneira que ele ficou deslacerado, não foi daquela maneira, ainda foi pior do que aquilo. Muito pior. Mas nós estamos aqui. Mas eu digo para você, se Jesus voltasse hoje novamente, ele seria crucificado, eu acredito, de uma maneira bem pior. Mas nós estamos aqui para adorar e dizer a Jesus, valeu a pena, Senhor, o teu sacrifício. Eu estou aqui. Eu aceitei a Ti como Salvador da minha alma. Eu entreguei nas Tuas mãos o controle da minha vida. Então, não vivo eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. É Ele quem vive em nossas vidas. É Ele que age em nosso viver. Se você está mais parecido com quem nessa história? Pilatos, que sabe a verdade, mas não tem coragem de se comprometer?
A multidão que prefere os prazeres do pecado e a santidade, eles preferem o pecado em vez da santidade. O ladrão arrependido que reconhece o pecado e se entrega a Cristo. Todo dia é dia. É oportunidade da gente se entregar a Cristo. Por isso que quando a gente aceita Jesus, alguém diz assim, alguém se converteu. A nossa conversão é todo dia, amadas. Todo dia eu preciso me converter a Cristo. Porque todo dia a gente erra, a gente peca, a gente sai dos trilhos de onde o Senhor nos coloca. Então, todo dia é dia de conversão. Todo santo dia é dia de se converter. É todo dia. Então, a gente aceita Jesus, mas ali começa um processo. Aí a gente vence o processo para poder viver o propósito. Para poder a gente realmente cumprir o propósito que o Senhor tem em nossas vidas, a gente passa por um longo processo. A gente passa por processo que a gente olha assim e diz, mas eu pensava que não era assim. Porque todos, quando aceitam Jesus, acredita que a igreja é composta por pessoas perfeitas. E a igreja é composta por pessoas imperfeitas. É por isso que muitas vezes a gente se frustra. É por isso que muitas vezes a gente se decepciona. Porque é composta por pessoas imperfeitas. Mas que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo, e que nós possamos cumprir o propósito para o qual nascemos, para o qual estamos na terra, o propósito do Senhor. Então, você hoje continua perguntando, o que você fará com Cristo? O que você fará com Cristo? Não saia daqui como Pilatos, lavando as mãos. Não saia como a multidão, rejeitando. Seja como o ladrão que disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Se você precisa ainda de olhar para você e se perdoar. Porque eu acho interessante que Jesus padeceu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós, passou por tudo aquilo para nos perdoar. E ainda tem pessoas que não se perdoam. Como não nos perdoar? Será que eu sou melhor do que Jesus? Não. Por isso eu perdoo as minhas falhas. Eu perdoo os meus deslizes. Eu perdoo muitas vezes as minhas inconstâncias. Eu perdoo, eu sou humana. E peço ao Senhor perdão. E peço ao Senhor perdão. Nós precisamos nos perdoar e perdoar também aqueles que têm nos ofendido, nos machucado, nos ferido, entendendo que eles são humanos. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue agindo em nossas vidas de maneira gloriosa, entendendo que nós servimos ao Senhor, somos filhos de Deus e não abrindo mão da nossa identidade de filha. E a cada dia, entendendo que o controle da nossa vida está nas mãos do eterno Deus. É Ele que manda, é Ele que direciona, é Ele que risca e a gente passa por cima. Para a glória e louvor do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta manhã, por este momento glorioso, que esse aqui é um momento ímpar, onde a gente aprende, a gente tira um momento para depositar ao Senhor um pouco da nossa vida. Isso aqui chama-se vida. Nós estamos dando um tempo, um pouco da nossa vida para o Senhor, porque tempo é vida. E quando a gente dá um tempo ao Senhor, nós receberemos em dobro a nossa vida daqui para frente. E tempo, o presente que a gente pode dar mais a uma pessoa é um pouco do seu tempo. Então, nós estamos aqui dando um tempo da nossa vida para o Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai querido e amado, diante, Senhor, desta mensagem que foi anunciada, administrada nesta manhã. Que tu possas, Senhor amado e eterno, olhar para nós com o teu olhar de misericórdia. Entendemos que somos filhas tua, ó Pai, por intermédio de Jesus, teu Filho, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos religar contigo, ó Pai. Pai amado e eterno, continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, nos ajuda, nos fortalece. Amigo Espírito Santo, traz à nossa compreensão aquilo que precisamos compreender. Que possamos a todo momento ter este entendimento que precisamos buscar a presença do Pai.
Amigo Espírito Santo, tu que és aquele que inspira, tu que és aquele que muitas vezes nos dá alento para poder assim estar de joelho dobrado perante a presença do Senhor. E sabemos que nós não sabemos pedir, nós não sabemos como pedir ao Pai, mas, amigo Espírito Santo, que és aquele que interpreta a nossa oração diante do Pai, leva diante do Pai as nossas orações, interpreta e leva até Ele e tem a resposta que chega até nós. Amigo Espírito Santo, que tu possa, neste momento, lembrar-nos que precisamos, muitas vezes, nos humilharmos perante o Senhor e precisamos ter atitudes de filha e estar sempre com o Pai. Amigo Espírito Santo, necessitamos da atuação, precisamos da direção, precisamos sermos capacitados por Ti, Pai de amor e de bondade. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre nós. É o que nós te pedimos. Continua abençoando a cada uma das Tuas filhas. Toma cada uma das Tuas mãos. Dê sabedoria, entendimento, tempo para Te ouvir, tempo para falar contigo, tempo para buscar a Ti, a Tua presença. Ó Pai amado e eterno, continua conosco neste dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todas. Amém. Você continue com as mãos estendidas sobre a vida de cada uma e que cada uma possa receber as bênçãos de Deus, né, neste dia tão precioso que o Senhor tem dado para nós. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Amém.